do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Como eu disse, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele começa com um texto de João, não, um texto de Mateus, no capítulo 16, que também está em Marcos, no capítulo 8. O texto do item 1 é o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O item 2. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse, de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Está em Marcos, está também em Lucas. E finalizando o item 3, são todos textos do Evangelho, do Novo Testamento. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Logo em seguida, no texto, Allan Kardec faz uma consideração intitulada Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição
o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, nosso texto é esse hoje. A reencarnação é um dos princípios básicos ou fundamentais da doutrina espírita. A doutrina espírita tem quantos princípios básicos? 5. Deus, pré-existência e imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. São 5 princípios fundamentais ou princípios básicos. Então, lá naqueles tempos, o pessoal tinha uma ideia muito vaga de que havia um processo evolutivo presidindo toda a questão do universo e, consequentemente, também na Terra. E nesse princípio evolutivo, você não consegue chegar a uma condição elevada numa vida só. Por mais que você tenha aqui uma condição excelente de estudos e passe pelas melhores escolas da Terra, faça graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, o que você quiser, você não chega à condição de espírito elevado numa vida só. Então, para se chegar a alguma coisa, tem que se reencarnar muitas vezes na Terra e fora da Terra, porque na Terra não está toda a sabedoria que se tem no universo, para que um espírito possa ser um espírito puro, dominando todas as questões ligadas às leis de Deus que precisam ser conhecidas. Então eles tinham essa ideia. Por quê? Porque existiam muitos espíritos elevados reencarnando aqui e acolá, naquela época, e muito antes dos hebreus. Sempre a Terra, mesmo nos primórdios, ela tinha espíritos elevados reencarnando para ajudar na evolução. Senão nós estaríamos muito atrasados ainda. Se nós deixarmos que tudo corra sem que espíritos adiantados cheguem a nós aqui no plano físico, nós levaríamos milhares de anos para atingirmos um certo grau de conhecimento. Então os egípcios sabiam, os hebreus sabiam, os hindus sabiam, os chineses sabiam que existia esse processo evolutivo. Mas a palavra reencarnação não vigorava na linguagem deles. Falava-se muito de ressurreição, falava-se de metempsicose no Egito, de muitas outras maneiras se tentava entender. Então o que acontecia? Queria se compreender. Queria se entender as coisas. Então se falava disso cotidianamente. O que hoje na Terra, no planeta Terra, mais se fala? O que toda hora que você liga a televisão tem alguma coisa falando? Preservação da natureza, sustentabilidade, não é isso? Não vamos acabar com o planeta, temos que cuidar do planeta. Isso, toda hora eu vejo isso. Em programas, em debates, é uma coisa que está muito forte. Está agora lá. Aconteceu essa semana em Nova York o quê? Nova York e vários outros estados.
Uma catástrofe. Todo mundo sabe de onde vem isso, para o nosso momento atual, que é da falta de cuidado com o planeta. A Terra está ficando assim. Então isso se fala toda hora. Lá nos dias de Jesus, se falava cotidianamente da problemática, da evolução, da ressurreição. Isso era assunto corrente. No Egito Antigo também isso era muito forte, mas não existia a palavra reencarnação. Se vocês prestaram atenção no texto que eu li, Herodes, o tetrarca, porque ele era rei de 4 cidades, ele vivia uma preocupação constante, com medo do Messias chegar e tomar o poder e ele ficar sem a condição de rei. E ele então queria saber o que estava se passando. Ele ardia de vontade de saber quem era esse tal Jesus que tantas coisas fazia. Como era corrente a história. Era uma confusão danada. Ninguém sabia de nada e todo mundo falava de tudo. Uns falavam que ele podia ser um profeta, que podia ser Jeremias, e até chegaram ao absurdo de dizer que ele podia ser João Batista. João Batista era contemporâneo de Jesus. Eles tinham 6 meses de diferença de idade daquela encarnação. Então não podia ser, era um absurdo alguém acreditar que podia ser João Batista. Ele disse assim, João Batista não é, que eu mandei matá-lo. Então, olha bem o que vem depois. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Os escribas eram muito cultos. E eles sabiam que existia reencarnação. E eles falavam isso. Que antes que Jesus nascesse, Elias tinha que voltar, porque era uma profecia. Nas profecias estavam claramente definido que antes de Jesus nascer, antes do Messias nascer, renasceria o profeta Elias, que seria o seu precursor, na condição de João Batista, portanto, numa outra forma física, com outro corpo carnal. Então, isso era do cotidiano. Eles conversavam, falavam sobre isso. E os escribas, que eram os estudiosos, para eles isso era normal. Eles eram reencarnacionistas. Já os saduceus eram os materialistas daquela época, como ficou claro aqui no primeiro texto. Eles eram os que nós temos hoje de materialistas, que não acreditam na imortalidade da alma, que não acreditam na continuidade da vida, muito menos na reencarnação. E os escribas, pessoas cultas, estudavam, tinham conhecimento de muitas coisas e falavam claramente. Eles eram os que mais falavam que era necessário, antes do Messias, que o Elias viesse. Eles viviam também sob muitas revelações. O plano espiritual sempre revelou as coisas. Mas as revelações, elas precisam encontrar aqui em nós um estado de compreensão suficiente para que nós possamos entender aquilo que vem do plano espiritual. O plano espiritual revelou sempre. Se o plano espiritual não tivesse revelado, durante todo esse período que a Terra existe, nós estaríamos quase lá perto da idade talvez do bronze ainda, porque nós estaríamos muito atrasados, gente. As revelações são claras. Elas são feitas através de psicofonia. Os espíritos falam por nós. Escrevem por psicografia. Naqueles tempos, então, que os fenômenos eram muito mais de efeitos físicos, aconteciam coisas que convenciam as pessoas, ou pelo menos deixavam elas mais complicadas. Porque, por exemplo, no festim de Baltazar, Baltazar foi um rei promíscuo, mau, que não honrou a condição de rei, e muito menos da ligação dele com Israel, com a tradição de Israel. Então ele, numa festa que ele fez, tão perdulária e tão promíscua, que o plano espiritual interferiu. E durante a festa apareceram
3 palavras na parede escrita. Como se agora vocês olhassem para cá, sem nada ligado, e aparecessem 3 palavras. Que ele não entendeu o que era e procurou durante muito tempo alguém que traduzisse aquilo tudo. Eu não me recordo muito bem, porque há muito tempo que eu não revejo o assunto, mas quis dizer que ele iria morrer naquela noite. Que a vida lhe seria tirada em função de tudo que ele fazia de ruim e de errado. E ele morreu. Perdeu a vida. Então aconteciam fenômenos de efeitos físicos de alta importância para que as pessoas pudessem ver que existia uma força espiritual que estava acima da nossa condição aqui material. Isso acontecia. Se vocês forem ler o Velho Testamento, ele é todo recheado de fenômenos que nós compreendemos hoje como intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, promovendo coisas, promovendo aquilo que a gente pode chamar de efeitos físicos, assombração, como queiram, e etc. Aconteciam. A ideia da reencarnação era velha, antiga. Eles sabiam que existia. Viviam aquilo. E como não tinha algo mais para pensar, eles só pensavam nisso. Por quê? O que tinha naquela época que despertasse mais a curiosidade das pessoas? Além das preocupações com relação à vida espiritual, a Deus. Então o povo era muito voltado para a religião. E o Messias era muito esperado, porque criou-se uma ideia de que Jesus viria à Terra para libertar o povo eleito, liderar o povo eleito e massacrar o resto. O maior sonho do hebreu era que o Messias viesse para subjugar o inimigo. O inimigo, só pensava em inimigo, 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 inimigo. Era o tempo todo. Todo mundo era inimigo. Não fosse judeu, era gado, animal. Os gentios eram tratados como gado. Como gente desqualificada. Eles eram tratados assim. Tanto é que Jesus até usou isso para dar uma chamada neles e fazer com que eles, o povo hebreu, se preocupasse com o evangelho um pouco mais depressa. Quando ele diz assim, é necessário que primeiro busqueis as ovelhas perdidas de Israel. Então, primeiro o povo hebreu vai aprender para depois disseminar o evangelho. Mas o povo hebreu não aceitou e não disseminou coisa nenhuma. Então a palavra ressurreição não vale para definir a reencarnação, a volta de um espírito a uma outra vida, essa vida que nós estamos aqui, para cumprimento das nossas tarefas, para o trabalho do bem, para a nossa evolução, para passarmos por provas e expiações. Provas e expiações. Expiações e provas. Eu sempre repito, primeiro a palavra expiação, depois a prova, que é o certo. Nós estamos acabando o período de expiações e provas. Não é de provas e expiações. Entrando na era da regeneração, graças a Deus. Mas ainda está difícil, não está? Agora, muitos de nós reencarnamos com tarefas importantes a realizar. Temos tarefas, gente. Todos nós temos tarefas. Já vimos aqui qual era a visão do passado. Agora vamos pensar em nós. Já vimos que na época de Jesus a reencarnação era compreendida como ressurreição, que ressurreição é impossível, porque se eu morrer agora, daqui uns dias meu corpo já foi embora, já se deteriorou. Como é que você pode trazer de volta alguém que morreu há um tempo atrás e que os despoja, que tudo já voltou para a natureza? Acredito em algumas religiões que isso tudo vai se juntar e vão aparecer todas as pessoas que já morreram há 1000 anos, há 500 anos. É um absurdo. Até porque de lá para cá nós já tivemos várias reencarnações. Então, se você acredita em reencarnação, acaba com essa ideia de ressurgimento.
do corpo físico. Nós ressurgimos sempre. Eu ressurjo quando reencarno, eu ressurjo quando eu desencarno. Eu ressurjo quando eu me renovo. Entenderam como a palavra pode ser usada para outras coisas? Mas reencarnação é nascer de novo com outro corpo. Mais adiante a gente vai estudar como é que isso acontece. É a coisa mais linda que tem. Os livros espíritas mostram. Os livros mostram como é o processo do nascer de novo. O que acontece com o espírito. O que acontece com o perispírito. Como é a ligação do novo corpo com o espírito que está nascendo, que está vindo, reencarnando. Como isso se desenvolve. A importância do casal, da relação, da formação da família, tudo ligado. Está tudo ligado. Os mecanismos, como funcionam. A união de uma gameta masculino com o feminino. Quando é que o espírito se liga à formação nova, ao ovo. Não é isso? O óvulo com o espermatozoide se torna um ovo que vai se multiplicando. É uma coisa extraordinária e maravilhosa. Quanto tempo leva o espírito a se ligar a essa nova formação? Toda uma preparação para reencarnar, um investimento gigantesco para milhares de pessoas reencarnarem dia a dia. E as almas aí estão. As pessoas aqui chegam e se perdem. Passam uma reencarnação inteira sem, pelo menos, questionar o processo, sem estudar um pouquinho. E continuam acreditando que uma só vida dá para ficar do lado direito de Deus. Onde é que está Deus? Qual é o lado direito dele? É uma visão muito infantil, que nós precisamos estudar mais para entender. Então o Espiritismo veio para ajudar as religiões a entenderem. Não foi para acabar com as religiões. Não foi. Foi para ajudar no entendimento dessas leis que sempre foram mal entendidas. E outros segmentos religiosos poderiam estar estudando a reencarnação. Estão estudando muito o Evangelho, mas muito ao pé da letra. O que retarda esse entendimento, esse progresso, o que retarda toda essa caminhada nossa. Porque isso cria segmentos que se separam. Uns não aceitam os outros. Você acredita na reencarnação, então você não é meu irmão. Já ouvi isso. O que é que eu preciso fazer para ser seu irmão? Ser da minha igreja. Eu tive uma empregada, e ela, quando via o Bruno, que era deficiente físico, ela olhava assim e dizia, isso aí, ele nasceu assim, para mostrar a glória de Deus. Eu falei, minha filha, você acredita que Deus faz alguém nascer aleijado? É para mostrar a glória do Senhor. Então fica com o seu Deus, eu não quero esse Deus seu. Porque Deus não mostra a sua glória na deficiência física de ninguém. Nem mental, nem física, nem nada. Deus criou leis e nós estamos em curso nas leis e reencarnamos com a deficiência que precisamos. Eu não acredito nisso, dizia ela. Eu não acredito nisso, o pastor não ensina isso. O que ele ensina? Ela não sabia. Porque o que ele ensinava não esclarecia nada. Um belo dia, ela viu um espírito no apartamento do vizinho. Passou assim, aí ela falou assim, eu vi o demônio. Eu falei, me mostra, porque eu tenho uma vontade de ver. Eu falei, minha filha, isso é um espírito. Não. É um espírito desencarnado. Não é.
E aí ela disse que era um espírito que estava ali e que veio para fazer mal, que era o meu filho que estava atraindo o espírito. Eu falei, como você pode dizer isso, meu filho? Então ela criava. Ela tinha uma mente muito criativa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o que é que eu preciso para ser teu irmão? Você não trabalha na minha casa, mas não me considera teu irmão. O que é que eu preciso? Só tem um jeito, só tem que ser batizado na minha igreja. É o que se aprende. É o que se leva para casa. Eu ontem consegui ver um filme que eu procurei durante mais de 15 anos até conseguir. Um filme de 1955, que o Divaldo Franco, há uns 15 anos atrás, nos sugeriu procurar, ou então pedir às emissoras que passasse o filme. O filme chama-se Para Todo Sempre. Ou então, na versão, Um Homem Chamado Peter. É a história de um pastor escocês chamado Peter Marshall. Esse cidadão nasceu na Escócia e ele, então, vivia numa família pobre, cresceu, trabalhando muito, trabalhando em fábrica, em todo serviço pesado, não tinha tempo de estudar, depois conseguiu, até que conseguiu já na fase de jovem estudar, mas o que ele estudava e como estudava era tão difícil que ele não saiu do colégio um dia, da escola, à noite, e jogou os livros fora e saiu caminhando nas brumas, estava uma noite muito brumosa. E ele, então, já um jovem bem assim, esperto, querendo descobrir o caminho que ele precisava descobrir, ele saiu caminhando e ele ouvia os espíritos, ele ouvia vozes, e achava que era Deus que falava com ele na visão da igreja reformada. Então ele saiu ouvindo, aí uma voz disse a ele que ele tinha algo a cumprir, que ele precisava estudar. E ele foi, e volta e meia na representação do filme, muito interessante, ele olhava como se estivesse ouvindo Deus, e depois ele tropeçou e caiu. E quando ele caiu, ele viu que diante dele tinha um abismo gigantesco e se ele não tivesse tropeçado, ele teria caído. E ele ouviu uma voz, dizendo que ele não poderia morrer, que ele tinha uma missão a cumprir. E ele entendeu que quem fez tropeçar foi Deus e a voz dizia que ele tinha que ser um missionário. Chegou em casa feliz, cantando, falou para a avó, vó, já sei o que eu vou ser, o senhor quer que eu seja um missionário. Então ele viajou para a América e foi trabalhar no pesado e estudar até conseguir entrar na faculdade da Igreja Batista para estudar teologia, tornou-se doutor em teologia e foi para uma cidadezinha pequena pregar na igreja. E chegou, começou a movimentar a igreja e dali, depois que ele cresceu um pouco, mostrou que era dedicado, ele foi transferido para uma outra igreja maior, em Washington, onde ele praticamente tornou-se o pastor mais importante da época, na época da guerra, portanto, na década de 30, e ele lá foi pregar na igreja que era frequentada por Abraham Lincoln. Era uma igreja toda cheia de critérios. Tinha aquela turma antiga da igreja que exigia uma série de coisas que ele achava que eram já descabidas, porque ele era um pouco mais avançado nos conceitos. Então ele foi para a igreja e encontrou uma igreja totalmente vazia. E ele, dinâmico, disse, eu vou levar a igreja para diante. E avisou que ia fazer a primeira missa, a primeira pregação, não missa, né, porque era igreja protestante, e ele ficou com a igreja meio vazia, só vieram aquelas pessoas curiosas para saber quem ele era. E ele foi de paletó e gravata, sem aquela coleirazinha de padre, de pastor. Aí a turma já não gostou. Não gostou, já disseram para ele, você deve usar aquela coisa característica. Ele não vou usar, não. E começou a pregar. Ele chegou e disse assim, eu não vim aqui para vender uma ideia de igreja cheia, para falar
coisas que não têm a ver com o Evangelho. Eu vim aqui para mostrar a vocês a necessidade de todos se voltarem para o Cristo. O nosso foco vai ser Jesus. O ponto principal que nós vamos desenvolver na igreja é o Evangelho. Ele fazia umas pregações diferentes. E com pouco tempo de pregação, mostrando a necessidade de se olhar, de se ter uma janela diferente para olhar a questão espiritual, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, era o mais importante. E ele, então, era médium. Conheceu uma jovem e foi fazer um encontro de jovens numa cidade vizinha. Chegando lá, os jovens queriam ouvir rock, queriam ouvir música. Nem tinha rock ainda, mas era a música moderna. E ele, então, não se afetou. A jovem que foi com ele subiu no caminhão e fez um discurso, uma pregação para os jovens, convenceu todo mundo. Ele arregimentou pessoas de toda sorte. Mas ele fazia uma pregação diferente. Ele não falava de reencarnação, mas o modo como ele mostrava a questão da renovação moral e espiritual era suficiente e bem adequada para mexer com as pessoas, para fazer com que as pessoas pudessem mudar de atitude. E a igreja enchia, chovia, as pessoas iam na chuva, do que tivesse, eles enfrentavam. E ele, então, teve um filho, tiveram um filho, e um dia ele foi chamado por uma das beatas da igreja, com um grupo de pessoas, para chamar a atenção dele, porque ela veio trazendo flores para colocar no jarro onde ficava a sala de Abraham Lincoln, e chegou, abriu a porta e viu 2 jovens se beijando na sala. Então ela ficou apavorada com aquilo, chamou o pastor e disse: olha, o que eu vi é um absurdo. Eu dediquei a minha vida a esta igreja e não aceito isto. Falou, ele virou e falou assim: não precisa continuar. Porque os 2 jovens que você viu se beijando lá, eu acabei de casá-los. É um jovem que veio de um estado distante, encontraram a noiva, se casaram, e eles estavam ali aguardando o momento para logo mais viajar. Então ele calou a boca das maledicências. Porque as pessoas não querem aprender. As pessoas querem falar, querem ser maledicentes. Elas não querem aprender as verdades que estão disponíveis. Elas querem falar de tudo sem saber de nada. Criticar todo mundo sem falar de si mesmos, sem falar dos próprios defeitos. E o nosso pastor falou assim: eu vou para casa, porque a minha esposa foi ao médico, eu tenho que ficar com meu filho. Largou todo mundo lá na sala e foi embora. A esposa voltou do médico com um diagnóstico de tuberculose e foi um drama muito grande. E ele, então, começou a dar assistência a ela, assistência à igreja, e um dia ele chegou em casa, encontrou-a com várias cartas na mão. Ele disse assim: eu gostaria que você colocasse essas cartas no correio para mim. Que cartas são essas? Essa aqui, eu quero que você mande, é de uma amiga minha, que eu, quando era jovem, falei mal dela. Falei mal do cabelo dela. Ela pintou o cabelo, ficou uma tonalidade muito feia, e eu fiz uma crítica, e ela ficou muito triste por isso. Eu quero que você coloque essa carta, na qual eu peço perdão a ela. Esta outra aqui, eu quero que você mande para o meu professor. Imagina você, que quando eu era jovem eu colei na aula, na prova. E eu não quero morrer com isso na consciência. Eu quero pedir perdão a ele, desculpa, de ter colado na prova que ele passou. E deu várias cartas, onde ela relacionava várias falhas pequeninas do passado dela, porque ela acreditava que aquela doença dela
era castigo de Deus, porque ela estava com essas dívidas do passado. E o marido, que acreditava, disse assim: eu colocarei as cartas. Ela tinha uma visão de uma vida só, de que aquela doença dela era uma doença ligada ao processo daquela reencarnação por causa de uma bobagem, de uma crítica do cabelo, por causa de uma cola na prova, de uma coisa pequena, que não geraria uma tuberculose, obviamente. Então, ele foi trabalhar. Quando voltou, chegou em casa, encontrou um bilhete. A empregada disse assim: fui embora. Não vou mais trabalhar na sua casa. Sugiro que você olhe o aquecedor, que está com defeito e está correndo perigo. Então ele foi para o subsolo, chegou lá, estava com defeito o aquecedor, ele consertou o aquecedor. E aí, depois de consertar o aquecedor, ele sentou na escada do porão e fez uma reflexão, onde ele disse, conversou com Deus: Senhor, tem alguma coisa errada entre nós dois. Deve ser comigo, mas alguma coisa está errada entre nós. Porque eu me dedico, eu sou homem dedicado, e a minha mulher está doente e não fica sarada. Médico nenhum resolve o problema dela. Tem algo errado. Ele fez uma reflexão e pôde chegar à conclusão de que tudo o que estava acontecendo era porque ele era imensamente orgulhoso e vaidoso, e a culpa era dele. Então ele estava numa situação que acreditava estar sofrendo por causa da sua vaidade. Eu só prego para senadores, falo da igreja que era frequentada por Abraham Lincoln, só falo para personalidades. Tornei um homem vaidoso demais. Então, deve ser isto. E aí no outro dia foi para a igreja, e lá ele fez um sermão, onde ele abriu o coração. E pediu a Deus que ele o ajudasse. Que ele tinha uma promessa de renovação real. Porque ele estava descobrindo que ele era um homem que era vaidoso e não merecia a bênção da cura da mulher. E depois de uma pregação emocionado, ele voltou, e quando chegou em casa, a mulher estava no pé da escada, esperando, de pé, curada da tuberculose. Não totalmente, porque é uma cura difícil e precisaria de cuidados médicos, mas quando ele a viu, ele então entendeu que nós às vezes não ficamos curados das nossas doenças, que nós trazemos por atavismos imensos de outras reencarnações, para que nessa reencarnação começarmos um processo de modificação, de transformação, e nós, pelo contrário, potencializamos cada vez mais os nossos defeitos. Se as coisas que estão acontecendo conosco estão dando ensejo para que a gente desenvolva mais a vaidade, se a gente potencializa os defeitos, ao invés de eliminá-los para adquirirmos virtudes, com certeza, os males que nós trazemos do passado, eles não vão desaparecer. É o contrário. Eles vão eclodir. Vão aparecer com maior potência, às vezes, do que aquele que nós trouxemos, porque nós já chegamos doentes e continuamos fazendo tudo errado. A reencarnação é a volta do espírito à vida corporal para cumprimento de missões pequenas, médias ou grandes, para passarmos por expiações ou provas, para cuidarmos do nosso processo evolutivo consciente, gerando assim um mecanismo de ajuda a Deus na obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Onde está claramente que nós, quando nós fazemos alguma coisa
por nós ou pelos outros, nós ajudamos Deus na obra. Nós não fazemos nem por nós. Imagina pelos outros. Então, gente, se estamos reencarnados, é para alguma coisa. Eu já contei aqui umas vezes a história de uma pessoa que me procurou, com 70 e poucos anos de idade. João, me ajuda, que eu ainda não sei qual é a minha missão nessa reencarnação. Eu falei, já foi. Porque com 70, já está mais para perto de uma nova vida do que para esta. Você passou 70 anos e não descobriu. Nós somos todos médiums. Estamos reencarnados com programação. E precisamos colocar em prática a programação. Mas qual é a minha programação? Você já está fazendo. Se não estiver vendendo droga, se não estiver cheio de vícios, estiver levando a vida, construindo alguma coisa, cuidando da sua família e tal, e tentando melhorar um pouco, você já está fazendo. Ah, mas será que eu tenho uma grande missão? Qual a grande missão que um de nós pode desenvolver? Nenhuma. Qual é a grande missão que cada um de nós tem capacidade de receber de Deus? Nenhuma. Nós estamos ainda aprendendo a sermos servos fiéis, para podermos assim recebermos mais tarefas, tarefas mais importantes. Será que somos fiéis suficientemente para recebermos algo mais amanhã? Na próxima volta? Não sei. Pensem vocês. Mas que vocês vão reencarnar, vão. Que nós vamos voltar, vão. Que existe a reencarnação. Então, temos que ser fiéis no bem, nas coisas nobres, em tudo aquilo que edifica, que faz melhorar o mundo. E na hora que a consciência realmente desperta, nós vamos fazer alguma coisa. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nesse mecanismo, nesse processo evolutivo todo, é aprender algumas coisas que ficam praticamente congeladas nas nossas consciências. Nós não fazemos nada do que aprendemos. Está tudo congelado. Uma hora vai ter que aflorar. Uma hora dessa nós vamos ter que fazer alguma coisa. Uma hora dessa nós vamos agir como o filho pródigo, que estava congelado, fazendo tudo errado. Na hora que o sofrimento bateu, ele falou, epa, agora eu sei. Meu pai me deu a minha parte. Gastei tudo. Estou vivendo mal, comendo lavagem de porco no meu trabalho. Vou largar tudo isso e vou voltar para o meu pai. E voltou. E o pai o recebeu. Deus é assim. A hora que você disser, pai, eu quero voltar, ele vem, meu filho. A hora que você disser, Deus, eu quero entregar-me a ti, já está entregue. É automático. Deus não tem braço para nos abraçar. Ele tem oportunidade para nos ofertar. E quando a consciência despertou, tudo luarizou, tudo clareou, tudo ficou nítido. E nós vamos então seguir o caminho do bem. Aproveitemos a nossa reencarnação.